Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 16. Santo é o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer deste modelo: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Ou seja, ainda não havia necessidade de ele ter anunciado essas coisas. Versículo 5: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tinha dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu li o versículo 8, não esqueça jamais esse versículo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis porquanto vou para o Pai. Amém. Aleluia, podeis assentar com muita alegria. Amém? Amém? Nós lemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, João 16, de 1 a 16. Este texto, meus irmãos, ele é uma continuação de um sermão que Jesus, ele começou a proferir para os seus discípulos desde a metade do capítulo 13, do último terço, na verdade, do capítulo 13, até o capítulo 16. Você vai ter um texto das últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Semana passada nós lemos ali, para quem esteve aqui, quem lembra, João 14, que está dentro desse contexto. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nesta parte, meu irmão e minha irmã, Jesus já alertando, já abrindo os olhos, já até confortando os seus discípulos da sua futura despedida deles aqui na terra, alertando ele acerca da sua ida, do seu retorno para Deus, do seu retorno para o Pai. Ali no capítulo 14, ele disse que iria preparar lugar e voltaria para buscá-los, para ali morar com ele nas regiões, nas mansões celestiais. Santo é o nome do Senhor. Aqui ele faz menção do Consolador. Aqui ele faz menção de que ele enviaria o advogado, o Consolador, aquele que iria testificar dele, aquele que iria testificar do Pai,
Santo é o nome do Senhor, aquele que quando viesse, aleluia, pelo fato deste testificar do Pai e do Filho, faria com que eles de fato crescem, sem sombra de dúvida alguma, que ele era Deus e que ele era o Filho de Deus. Nós estamos aqui dando uma pincelada acerca, nesta noite, do Espírito Santo. E Jesus ele vai, ao dizer acerca do Consolador que enviaria, mas não seria agora, seria após a sua partida, após a sua exaltação. Ele disse que enviaria esse. E quando ele viesse, é o versículo 8 que eu disse para você, não esqueça desse versículo jamais. Santo é o nome do Senhor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Santo é o nome do Senhor. Jesus, desde aquela época, ele disse o que convenceria o mundo do erro. Aleluia. Não é a capacidade humana, não é o intelecto, não é um dízimo, não é uma promoção de evento, não é uma igreja com um atrativo diferente ou um atrativo que abre as portas ou a janela para a entrada do mundo, ou a entrada de uma parcela do mundo, para que a igreja seja atrativa para aquele que está perecendo. Não. Ele disse que o que convence o homem, a mulher, o menino e a menina do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, aleluia, quando ele age, quando ele opera na vida do indivíduo, ele traz a transformação, ele tira as vendas dos olhos daquele que está cego para que possa enxergar, esse tira as escamas dos ouvidos para que esse possa ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Oh, aleluia, santo é o nome do Senhor. Só que meu irmão e minha irmã, infelizmente, nos dias de hoje nós temos visto tantas aberrações, até em cima de púlpitos sendo promovidas, e dão o título de O Espírito Santo está fazendo. Acabou, glória a Deus, né? Irmão Ademir, se você analisasse aqui com o gordinho o que eles estão atribuindo como obra do Espírito Santo, meu irmão, você clama pela misericórdia do Senhor. Você clama pela misericórdia do Senhor, pelas vidas, aquelas que estão perecendo, aquelas que estão indo segundo a esses falsos moveres, Montacir. Minha irmã, onde já se viu o momento, pastor, em que mais se ouve dizer, o Espírito está aqui, o Espírito do Senhor me falou, foi Deus que me disse, foi Deus que me mostrou. É o momento em que Deus está falando tudo com todos, mas é o momento em que mais a igreja está decadente, é o momento em que mais a igreja tem entrado no mundo, no abismo da apostasia. É o momento em que o Espírito de Deus está me falando, Deus está me mostrando, eu sonhei, eu vi, mas o pecado está dentro da igreja. A mentira está dentro da igreja, a não conversão está dentro das nossas casas, está dentro das nossas igrejas. Quando será que a chamada igreja do Senhor vai acordar? Quando que a igreja vai acordar e vai dizer um basta, vai dizer um não? Meu irmão, é muito fácil eu encher minha barriga de lasanha e Coca-Cola, deitar, dormir, ter um sonho e trazer para dentro da igreja. É muito fácil eu ficar madrugada assistindo filme de terror e de manhã acordar
com visões diabólicas na cabeça. O Espírito Santo é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, está acontecendo isso aonde? Meu Deus, tantas igrejas que promovem culto do derramamento do Espírito Santo através da imposição de mãos, só que as moças solteiras continuam engravidando, os pais de família continuam com as gambiarras na rua. Você recebe um passe gospel dentro da igreja, roda, pula, fala em línguas repetidas, mas continua com a mesma prática mundana na sua casa. Que espírito é esse? Que, entre aspas, Espírito Santo é esse? Que busca pelo Espírito Santo é essa que a igreja contemporânea tem dito que está tendo, que está buscando? Que entidade é essa que a igreja está dizendo que está cheia? Porque o Espírito é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Santo é o nome do Senhor. Olha aqui, meu Deus, aqui ó, um pulinho para trás, aqui ó, meu Deus, aqui ó, João 14:25, tenho-vos dito isso, estando convosco. Jesus está falando, olha aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Oh, aleluia! Que Espírito Santo é esse que você diz estar cheio, ou você vê por aí? Quando eu falo você, eu não estou direcionando para a igreja, eu estou falando para o modo geral. Se servir para você, conserte a sua vida. Se não, serve para o seu vizinho. Se for para você, conserta. Que estar cheio do Espírito é esse, meu pastor? Que quando a palavra do Senhor, as Escrituras do Senhor estão sendo abertas, há uma irreverência no culto, há um desinteresse. Meu irmão, olha para dentro de você e responda para si mesmo. Quantas vezes essa semana você parou para ler as Escrituras? O Consolador, ele auxilia de lembrar para aqueles que estão com o Espírito Santo, lembrar eles daquilo que o Senhor falou. Aleluia, aleluia. Sabe aquilo que semana passada eu preguei aqui e às vezes você fez cara de nojinho? Lembra? Às vezes na segunda-feira você precisou de algo, às vezes você precisou de algo que ouviu. Aleluia. Será que você lembrou? Santo é o nome do Senhor, Rei meu e Deus meu. Sabe, meus irmãos, eu creio sim no agir do Espírito Santo nos dias de hoje, com uma certa moderação. Sim, eu creio. Creio sim que se Deus quiser fazer tudo conforme aquela intensidade que nós vemos aqui nos relatos em Atos dos Apóstolos, se Ele quiser fazer hoje, Ele faz. Amém, glória a Deus, Ele faz. Aleluia. Só que tem o seguinte, meu irmão, eu quero te dizer algo. Se tem isto daqui sendo negligenciado no meio da igreja, essa igreja não é o Espírito que está operando dentro dela, não é o Espírito Santo de Deus que está operando neste lugar, não. É o espírito do engano, é o espírito do erro. Isso é bíblico, não é que eu que estou falando, não. É um sinal do final dos tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, meu irmão. Um dia que eles estão trocando o santo pelo profano. Os dias que eles estão dando preferência para a operação do erro do que para o simples.
que a palavra do Senhor, meu Deus, onde o Espírito Santo está operando, onde o Espírito Santo está transformando, onde, meu irmão, o Espírito Santo está agindo, está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, onde está? Sendo que por onde for que nós olharmos para o nosso redor e ao nosso derredor, nós estamos vendo destruição, nós estamos vendo apostasia, nós estamos vendo um abandono da fé, nós estamos vendo um abandono das coisas que são de Deus, nós estamos vendo líderes direcionando a igreja, os irmãos, as ovelhas para olharem para esse mundo. Vivemos numa geração em que mais se olha para cá do que se pensa lá em cima. Estamos vivendo num mundo, aleluia, que se o irmão, ele está 20 anos na igreja, mas ainda não teve a condição de comprar um ninho, por exemplo, esse irmão não é fiel, esse irmão não é crente de verdade. Misericórdia. É desse modelo que tem funcionado, é dessa forma que tem feito com a igreja do Senhor, é dessa forma que eles fazem, é esse o modus vivendi, o modus operandi, e se dizem cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque sapateia e fala em língua estranha. Isso está cheio, isso está cheio. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma cruzada de missões, uma cruzada evangelística com um evangelista e um missionário. E nesse meio aí, vamos dizer, né, eu não era nada, né? Eu era o que eu sou hoje, né? Eu leio Bíblia, né? Hoje em dia aí, quem lê Bíblia e nada é a mesma coisa. Eu ouvi um missionário, pastor, depois de uma noitada em que ele entupiu o nariz de farinha, ele dizendo para mim, para o evangelista, que quanto mais ele peca, mais Deus o usa no outro dia, porque ele tem aquela falsa ideia de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então ele faz um uso errôneo desse texto, atribuindo quando ele cai, Deus com sua grande misericórdia e amor o usa, né? E no outro dia ele vai nas igrejas, olha para a irmã, olha para o irmão e fica olhando até a ideia vir, chega, olha, eu estou vendo a letra A, eu estou vendo a letra S, eu estou vendo a outra letra A, asa de galinha, eu estou vendo na sua panela, filho. É assim. Eu sei fazer isso também, gente. Eu sei fazer isso também. Entendeu, pastor? Minha filha, é desse modelo. Meu Jesus, socorre a tua igreja. Meu Jesus, ajuda os seus. Meu Jesus, sustenta os teus servos, os teus filhos, os teus escolhidos. Nós sabemos que a preservação dos santos se dá não por esforço próprio, mas vem do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus! O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é um alguém. Aleluia! O Espírito Santo não é uma coisa no qual você diz, Espírito Santo vem, Espírito Santo faz, Espírito Santo fala, aleluia, Espírito Santo quebra. Não! Eu não entendo o desrespeito com a pessoa do Espírito Santo. Entendo sim, é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Minhas irmãs, pelo amor de Deus, deixa eu ilustrar para vocês. Olha aqui para o gordinho aqui. Hoje nós temos um tal de Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou e eu sonhei. Amém? Amém. Nós temos. Só que deixa eu te falar, isso é muito bom, eu acredito que isso aconteça sim, né? Conforme a vontade do Senhor,
conforme um propósito específico do Senhor? Eu creio sim. Eu creio que existe sim. Mas, por exemplo, eu não acredito que, por exemplo, um irmão está dentro da igreja, igual vi lá, deram a blitz no irmão, foram 4 profetas diferentes no mesmo irmão, foram lá fazer uma blitz nele. Pelo amor de Deus. Eu creio que o Espírito Santo usa a irmã para falar, creio. Mas por quê? Que é só na hora da emoção. Ou por que quando eu estou cantando aqui o hino da harpa, cadê a harpa? Harpinha. Por que quando eu estou cantando o hino da harpa, nada acontece? A igreja continua quietinha, centrada, focada. Mas na hora, eu navegarei, aí pronto, aí começa. Por que não aqui na hora do louvor cristocêntrico? Por que não aqui na hora do louvor, onde a pessoa do Senhor está no centro e sendo exaltada? Por que que só quando a emoção do indivíduo está à flor da pele? Por que só quando o indivíduo sente um arrupeio? A pregação está uma delícia na igreja. Às vezes não serve para você, é igual eu disse. Mas saiba de uma coisa, às vezes hoje você não está sendo enganado. Mas eu já fui, conheço quem está sendo e me compadeço desses. Vai na sua casa, dá uma lidinha na carta, na epístola de Judas, está antes de Apocalipse. Ele dá uma base, ele vai dizer: apiedai-vos daqueles que estão perecendo por causa do engano. Eu tenho esse amor, sabe? Eu tenho essa piedade, sabe? É por isso que eu prego. E não vou me calar. Não vou me calar. Santo é o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ah, pastor, eu vou mudar de igreja. Ah, pastor, eu vou mudar de igreja porque lá é muito frio, sabe? Lá não tem aquilo, né? Aquilo. Amém. Aí vai para um culto avivado. Vai para um culto chamado avivado. Vai para um culto tido como de fogo. Vai lá ser cheio. Só que continua com a mesma vida de antes. Quantas pessoas eu conheço que saíram de uma igreja onde é pregada a palavra para ir buscar o sobrenatural, só que depois voltaram pior. Onde o Espírito Santo está, convence do pecado. Se você está cheio do Espírito Santo, sendo crente, lógico, né? Você está cheio do Espírito Santo. Se você continua mentindo como você mentia antes, quando estava vazio, você não recebeu, você não está cheio do Espírito Santo. Você continua com as mesmas práticas carnais. Você não é convertido, você não é regenerado. E você nunca teve o Espírito Santo. E eu não estou falando, não, você nunca sapateou, nunca rodou, não estou falando isso não. Não estou falando isso não, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para você se converter, para você ser transformado, para você ouvir o Evangelho, o Espírito Santo tem que agir antes de você. O Espírito Santo age antes em você. E é por isso que você ouve, por isso que você dá ouvidos ao chamado. Não pela sua capacidade você consegue ouvir, mas por uma ação direta do Espírito Santo. Eu quero fazer umas 2 perguntinhas. Ainda tem tempo, né? Vocês vão ter que me tolerar mais. Amém? Às vezes não é muito bom ouvir, mas eu gosto de pregar. E a oportunidade está comigo. Eu vou pregar. Primeiro, o irmão Ademir tem lá o terreno dele. Amém, igreja? Amém. Ademir tem o terreno dele.
Aí chega um rapaz no lote da frente, no lote de frente para o lote, para o terreno Ademir. Ele vai, começa a capinar, bater os piquetes, depois na outra semana vem, mete cerca, termina a limpeza e tal. O Ademir vai ver, não vai conhecer com a pessoa, não sabe da índole da pessoa, quem é, de onde vem. Ele chega e fala assim: meu cidadão, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? O que o senhor está fazendo aí? Ah, não, eu estou limpando aqui porque isso aqui é meu. Estou limpando aqui esse lote porque o lote é meu. O Ademir nunca viu esse cara. O Ademir, ele tem razão em acreditar que aquilo lá é dele? Ou o Ademir só deverá acreditar se ele vê na mão desse cidadão a Escritura? A Escritura. Com a Escritura você vai ver se é dele ou não é, né, meu irmão? É ou não é? É ou não é, igreja? Amém. Mas é aí que está. É aí que está o grande problema. Hoje não precisa de Escritura mais. Você já foi, meu pastor, num culto de 2h30 que não foi aberta a palavra? Você nunca teve esse desprazer, né? Eu acredito. Não, né? Eu tive. Eu já fui no culto, mas é 2h30. Não foi aberta a palavra 1 hora, né? Quem dirigiu, quem começou, terminou. Durante todo o negócio lá, ele recitou um versículo, um salmo, recitou um salmo, e aí se deu o desenrolar, né? Não foi um culto de pregação, né? Mas foi um culto ao Senhor, né? Foi, né, reuniu lá o pessoal no arraial e vamos cultuar o Senhor. Presbítero Kenésio, não foi lida a palavra uma só vez. Só que a igreja contemporânea bate palma para os shows. A igreja contemporânea louva com quem não está louvando a Deus. A igreja contemporânea fomenta, sustenta quem está trabalhando, enganando e para enganar. Dos grandes desserviços, meus irmãos, da teologia da prosperidade, que veio para cá com os americanos, é que foi colocado na cabeça dos irmãos dentro da igreja, que pelo fato de você ser filho de Deus, você não pode passar por provações, né? Então você, de forma nenhuma, você pode ficar doente, e misericórdia você morrer doente, não pode. Ou você é filho de Deus ou você não é. A teologia da prosperidade prega isso. Você não pode fechar o mês com R$1 na conta, para não falar negativo, né? Não, porque você é filho de Deus. Você não pode estar triste pela questão sentimental. Não. Deus é amor, Ele te ama e você é filho de Deus e está errado. Deus vai colocar alguém, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Acostumou a igreja a crer num Deus garçom, ou um Deus imediatista que faz conforme o seu tempo, conforme o seu querer, dentro da sua hora. E com isso, como a igreja tem fechado o entendimento, tem fechado a mente, tem tampado os ouvidos para a palavra do Senhor, porque a igreja, ela acostumou, em muitos lugares ela foi acostumada a dar início ao culto, e na hora da palavra eu vou e puxo uma situação de um personagem do Antigo Testamento, vou ali ler mais ou menos aquele texto, vou falar mais ou menos do que Deus fez na época daquela pessoa, e vou querer atribuir tudo aquilo que aconteceu com essa pessoa para a igreja hoje, para o indivíduo, para o crente hoje. Está errado, igreja, está errado. Entenda uma coisa: as experiências de outros não servem para você. O que Jacó vivenciou, você não vai vivenciar. O que ele passou, você não vai passar. O que Moisés vivenciou, você não vai vivenciar. Até mesmo porque a igreja de hoje não tem estrutura para pancada.
Até mesmo porque nos dias de hoje, a igreja, o irmão, eu, você, nós não somos fiéis como aquele povo de lá, dependendo da ocasião, dependendo do povo. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, meu irmão, é outra história. Nós vivemos pela graça, nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. A graça do Senhor nos basta, meu irmão. Meu irmão, o Espírito Santo, ele nos liga até o Pai. Ele faz uma conexão entre o indivíduo e o Deus. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos num tempo em que o povo está se afastando de Deus. Meu irmão, olha para a igreja de hoje, igreja de 20, de 30 anos atrás. Olha lá na Assembleia 30 anos atrás. Olha para a sua casa 30 anos atrás, você que tem o seu lar cristão. Olha 30 anos atrás como era, olha como que é hoje. A igreja foi acostumada a ver, foi acostumada a tocar, ela foi acostumada a sentir, aleluia, ela foi acostumada a sentir um tranco, um arrepio. Mas, meus irmãos, isso não é fé, isso não é fé. Você precisa de ver Deus. Para que crer? Para crer que Deus é Deus, para crer que Deus existe. Você precisa ver Jesus agora para crer que Deus existe. Então, para que tem que acontecer algo para você ou com você, para você atribuir com o Espírito Santo, fazendo ou agindo? Você está cheio do Espírito Santo? Então, deixa eu te perguntar: se você chegar na sua casa e você vê que um filho seu, por exemplo, você tem um filho casado, e você chegou e meio que descobriu que ele está traindo a esposa dele, você vai ficar triste? Ou você vai apenas esbravejar? Você vai ficar comovido com a situação? Ou você vai se entristecer pelo pecado do seu filho? Ou você vai contristar-se, se entristecer com a situação do seu filho, não apenas porque ele traiu a esposa, mas porque ele cometeu um pecado de morte? Um pecado que, se ele morrer agora, é inferno. Você é a igreja, você faz parte da igreja, na verdade. Você é um membro do corpo de Cristo. Este corpo é a igreja. Aleluia, ele é a cabeça. Eu quero te fazer uma pergunta, você responde para si mesmo. De fato, você está cheio do Espírito Santo mesmo? De fato, o que tem sido atribuído como obra do Espírito Santo, que você vê, realmente é o Espírito Santo mesmo? Realmente é o Espírito Santo que diz que opera a cura e liberta do demônio através da, me desculpa aí, viu, senhoras, através da depilação íntima das irmãs em cima do púlpito? Duvida que vocês ouviram? Ou vocês não estão acreditando que vocês estão ouvindo? Cola no gordinho aqui que eu vou falar para vocês coisas piores ainda. É o Espírito Santo que está no momento de culto, numa reunião de culto para casais. É o Espírito Santo que está motivando o pastor a trazer uma irmã aqui para cima do púlpito, e em cima do púlpito encenar posições sexuais para ensinar os irmãos e as irmãs a prática. É Espírito Santo? É? Pois é. Você sabe por que você ficou escandalizado? Sabe por que você ficou escandalizado? Ah, não, peraí. É o Espírito Santo que fala com o pastor. Olha para mim, igreja. Vocês estão ouvindo, irmãs? Estão ouvindo, irmãs? Estão. É o Espírito Santo que fala com o pastor que a esposa dele vai morrer, e é para a esposa dele treinar uma jovem para que essa jovem esteja apta para substituí-la quando ela morrer, e colocar essa jovem
dentro da sua casa? Mas aqui, sabe por que você está escandalizando? É porque é muito, isso é um extremo, né, pastor? É um absurdo extremo. É um absurdo extremo, né, irmã Graça? Mas aqui, está acontecendo isso. E às vezes você fica escandalizado com isso, mas se esquece que tem uns enganos pequenininhos e sutis. Às vezes pode estar enganando você. Só que às vezes você não dá ouvido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É muito bom falar com o crente. Amém, igreja? Então quero te dizer, onde o Espírito Santo age, presbítero, onde o Espírito Santo realmente, verdadeiramente está agindo, você vê, você percebe pela qualidade dos verdadeiros beneficiários do Espírito Santo, ou seja, eu e você, a igreja. Então você percebe onde verdadeiramente o Espírito Santo está agindo. Porque falar que está agindo é uma coisa, estar agindo é outra. Amém, igreja? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai,